Fala galera, vocês sabem quais os efeitos da legalização da cannabis no Canadá? Sabia que aquele país faturou 139 milhões de dólares canadenses em 5 meses de legalização? Isso eu conto pra você logo depois da nossa vinheta. Segue com a gente aí. Bem-vindos ao mundo da cannabis! Beleza, galera? Hoje no nosso episódio vamos falar sobre os efeitos da legalização da cannabis nos países e propositalmente a gente escolheu o Canadá. Eu vou explicar já por que a gente escolheu o Canadá. Na verdade, o nosso episódio de hoje seria uma entrevista com uma convidada, mas infelizmente imprevistos acontecem. A nossa convidada, teve um problema, mas ela vai voltar aqui a falar conosco, vai falar conosco aqui. E a gente promete que vai trazer, mas o show tem que continuar, então por isso a gente vai continuar com os nossos episódios. Hoje escolhemos esse tema porque é um dos temas que foi falado bastante nos comentários, pessoas comentaram sobre os efeitos da legalização da cannabis nos países. A gente viu que tem muito mito ainda, muito desconhecimento, então escolhemos esse tema para trazer aqui para vocês hoje. E por que a gente escolheu o Canadá? O Canadá é o maior dos países, é o principal dos países do G7 e o primeiro deles a legalizar em nível nacional a cannabis sativa. Na verdade, o Canadá ele passou por um processo de proibição parecido com o Brasil e com os Estados Unidos, mais ou menos na década de 1920, 1930, por aí, eles começaram a registrar as proibições da cannabis. E nos anos 60, assim como nos Estados Unidos e no mundo inteiro, com a seção global sobre a cannabis, isso a gente mostrou para vocês no episódio da história da cannabis, num dos episódios da história da cannabis, que houve uma ascensão mundial. Inclusive na época da proibição teve toda uma frente contra a proibição e isso levou o país no mundo em que, no plano em que está hoje. E no Canadá não foi diferente, Nesse mesmo período a comunidade médica começou a cobrar por mais pesquisas sobre a cannabis medicinal e também a sociedade passou a reclamar das penas que eram aplicadas pela polícia no Canadá. Para vocês terem uma ideia, a pena máxima no Canadá nessa época, nos 60 e 70, para o usuário, para quem portava a cannabis, era de 6 meses de prisão e chegava a $1.000 canadenses de multa, ou seja, era uma multa bem salgada para o usuário e eles começaram a ficar chateados com isso. Começou a ter uma pressão popular e que se juntou com os médicos, psicólogos e outros profissionais buscando uma mudança na lei canadense. Foi parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, começaram a buscar uma lei. E em 1972 um comitê apresentou estudos defendendo a legalização. A história, na verdade, desse comitê é bem interessante. Apesar desse comitê, que foi um comitê que já validou os estudos da cannabis e disse que não havia maiores repercussões com relação ao uso em geral, foi só no século XXI que a legislação começou a mudar, a partir de 2000 e 2001, a maconha medicinal foi legalizada para pacientes com esclerose múltipla, glaucoma, epilepsia, AIDS e alguns tipos de câncer, igual é hoje no Brasil. E em 2002 o parlamento canadense então contratou outras 2 comissões para poder tratar sobre a legalização, estudar a questão das drogas ilícitas no Canadá. Os 2 comitês acabaram por concluir e recomendar uma revisão da política de drogas no Canadá, porque os resultados estavam vindo de forma positiva, Então esses comitês estudaram e mostraram que a lei de posse e distribuição da maconha, da cannabis no Canadá, naquele país, precisava mudar. Com essas evidências e com a população fazendo pressão, com a comunidade médica, e principalmente com o início da legalização nos estados americanos, o Canadá copia bastante algumas coisas dos Estados Unidos, os investidores canadenses passaram a ver a cannabis como uma possível commodity, ou seja, como um bom investimento, e aí passaram para o lado dos pró-cannabis e começaram a pesquisar e buscar uma legalização. Então, em junho de 2018, ou seja, foi só em 2018, que o Canadá, através de um primeiro-ministro que fez campanha para a legalização da cannabis e foi eleito com várias propostas, mas essa foi uma das propostas que ele utilizou,
legalizou. Em 2018, o Canadá passou a legalizar a maconha, a cannabis em nível nacional, com o projeto de lei C-45, né, que legalizava inclusive para fins recreativos. Foi apelidado de Ato da Maconha e aí entrou em vigor em outubro de 2018. Como a gente disse, a maconha medicinal já era utilizada há algumas décadas, né? Pacientes com esclerose múltipla, glaucoma, epilepsia, AIDS, etc., já tinham a autorização. O mercado da parte medicinal já estava consolidado no Canadá, inclusive parâmetros do Canadá são seguidos por outros países. E desde 2016, uma das empresas canadenses é uma das principais exportadoras da cannabis para a Europa, para os Estados Unidos, né? Uma das referências de exportação. A regulamentação para cannabis medicinal foi feita através das entidades locais do Canadá, né, a Anvisa lá do Canadá, e determinou que esses produtos são de alto padrão de segurança e por isso passavam por grandes fiscalizações, acompanhamento das rotinas dos pacientes, acompanhamento das licenças para produção e para compra, enfim. A quantidade para uso medicinal no Canadá ela é diferente para uso recreativo. Lá é liberado você comprar óleo desde que ele não tenha mais de 30 microgramas por ml de THC. Mas como é que funciona o mercado da cannabis depois da legalização no Canadá? Isso eu vou contar para vocês, só que é o seguinte, antes eu vou puxar a orelha de vocês aqui. Vocês têm que lembrar de curtir o vídeo e não precisa ter vergonha de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, não fala, pô, vou me inscrever no canal de cannabis, o pessoal vai achar que eu sou maconheiro. Não é bem assim, a gente tá aqui para quebrar esse preconceito. Na verdade, só com a colaboração de vocês é que a gente vai quebrar esse tipo de preconceito e caminhar com a causa canábica. A gente vê que tem muita gente que assiste o vídeo e que esquece de se inscrever, curte até e esquece de se inscrever, né? Às vezes até comenta e esquece de se inscrever. Mas vamos lá, como que aconteceu, como que é hoje o mercado da cannabis no Canadá? O que a legalização mudou, né? A lei que legaliza a cannabis no Canadá, ela é federal, mas os estados, assim como nos Estados Unidos, né, no Canadá tem as províncias, cada uma delas tem a sua liberdade para tratar da legislação de cannabis, então cada um regulamenta da sua forma. O fato é que federalmente, maiores de 19 anos, em algumas cidades 18 anos, inclusive o turista, podem comprar até 30 gramas de cannabis nas lojas autorizadas, né, nos dispensers, nas farmácias públicas que existem no Canadá. O cultivo, por terem regras próprias, já não permitem o cultivo, né? Se não me engano, Quebec é uma delas e tem uma ou mais outra que não permite o cultivo, mas a maioria do cultivo hoje que existe no Canadá é feito por empresas especializadas de cultivo de cannabis, as grandes empresas, isso a gente vai ver mais pra frente, uma das grandes críticas, que pedem permissão para o governo para poder cultivar, fabricar e produzir em larga escala. Isso normalmente é feito em todos os países, né? No Uruguai, nos Estados Unidos, todos eles precisam de uma autorização para produção em grande escala. Hoje, no Canadá, atualmente, são cerca de 400 empresas que têm algum tipo de licença especial para produção de cosméticos, de comestíveis, de edibles, até de cannabis propriamente dita, e a metade ou menos da metade delas tem autorização para o cultivo. A maioria delas ficam em Ontário, onde cerca de 90 empresas têm essa permissão para o cultivo. E com relação à venda, existem mais de 100 empresas privadas no Canadá e outras públicas que estão autorizadas e são especializadas na venda de produtos com a cannabis. Mas galera, como é que funciona no Canadá? Se você é turista, você chegar lá no Canadá, o que você vai fazer? Você vai encontrar os coffee shops, funciona como na Holanda, né? Em Amsterdã, que você chega lá e compra e fuma lá na hora? Não, lá é diferente. No Canadá, os consumidores normalmente compram nos dispensers e vão utilizar nas suas casas, nos locais apropriados, né? O modelo canadense de distribuição, ele é diferente, né? Ele não tem aqueles coffee shops famosos onde você usa, enfim. Você não pode consumir dentro de estabelecimentos. Não existem estabelecimentos para o consumo específico da cannabis. Com relação à distribuição desse produto para a população em geral, ela é feita através dessas lojas que eu falei, né, que tem autorização para venda, algumas são públicas, outras privadas, e isso depende de cada província ou de cada estado, né? O Canadá
além dessas divisões por província, por estado, eles permitem no país inteiro a venda de modo online, né? Você pode comprar, pede lá na internet a sua cannabis e você recebe na sua casa. Além da cannabis, nessas lojas autorizadas você pode encontrar haxixe, óleos, extrações diversas, e lá você encontra ou a planta in natura, você já encontra igual nos Estados Unidos, né? O cigarro já enrolado, sementes, comprimidos de CBD, edibles em geral, comidinhas, brownies, doces, balas, pirulitos, alguns com THC e outros já sem os efeitos psicotrópicos, né, psicoativos que o pessoal procura aí, né, o barato. O valor varia numa média de 6 a 10 dólares o grama, mais os impostos, né? Os impostos encarecem mais ou menos em 10 a 15% do produto, né? Nos Estados Unidos também de 7,5% a 15%. A compra é permitida por qualquer adulto dentro do território canadense, num limite de 30, que é o mesmo limite da posse da legislação, 30 gramas de cannabis seca, né? E também essa mesma legislação aplica alguns percentuais para outros derivados, né, para outras formas. Tem 5 gramas de maconha fresca, 15 gramas do produto comestível, 70 gramas do produto líquido, meio grama de produto concentrado, uma semente de cannabis. Então essa legislação traz bastante coisa sobre a permissão, quanto você pode levar ou quanto não pode levar. Isso significa que quem quiser comprar lá no Canadá, ou o usuário, pode ter 30 gramas de maconha, mas se você utilizar ali as formas de auferição ali das outras modas, 7,5 grama de haxixe ou de extratos ou coisas parecidas. E o que não pode lá? No Canadá, você pode compartilhar o cigarro de maconha, igual no Uruguai. No Uruguai, por exemplo, você pode dividir entre adultos um cigarro de cannabis, um baseado, né? Já em crianças, assim como em toda a legislação mundial, é proibido. Você não pode consumir cannabis em local onde tem crianças, e crianças também não podem estar em local onde possa ser consumido a cannabis e vice-versa. Então, como eu falei do Uruguai, né, a gente vai separar também um episódio para esse pequenino aí da América do Sul. O Uruguai é um dos países interessantíssimos, é o nosso vizinho próximo. A gente vai fazer um episódio sobre o Uruguai, e agora, recentemente, a Argentina legalizou a cannabis também para fins medicinais e para venda. A gente também vai separar um conteúdo, um episódio para falar sobre a Argentina, mas hoje a gente vai voltar aqui e vamos falar do Canadá, que é o que a gente está falando aqui, né? Vender cannabis fora dos locais autorizados no Canadá é proibido, obviamente, é um crime. Já era crime quando era ilegal, continua sendo crime agora. E a pena máxima chega a 14 anos e 5 mil dólares canadenses de multa para quem for pego vendendo cannabis lá no território canadense. Como eu disse, os menores de idade não podem nem gratuitamente ter contato com a cannabis, nem frequentar locais em que é feita a venda ou consumo de cannabis. Isso em todo lugar do mundo. Condenado por uso de cannabis no volante com vítima fatal é a prisão perpétua, ou seja, a lei lá é muito rígida, né? Os usuários obviamente questionam, como em todo lugar do mundo, os testes que são realizados para poder aferir se a pessoa está com cannabis no corpo, né? Até porque existem usuários crônicos que têm permissão para poder usar cannabis, e mesmo no uso oral ou no uso de cápsula, você pode ser detectado através de alguns testes, então há muita discussão sobre isso, mas o fato é que a lei é muito severa. Se você fizer uma cagada lá, atropelar alguém sobre o efeito de cannabis, você pode ficar preso o resto da vida, né? Em locais públicos é regulamentado o uso em certas condições. A maioria dos locais onde você pode, a maioria dos locais onde você não pode consumir tabaco, você também não pode consumir cannabis, e onde você pode consumir tabaco, normalmente você pode consumir cannabis, porque ela é legalizada. Então a lei varia, e novamente a gente explica que varia de acordo com a província do Canadá. Tem províncias que permitem, outras não. Já sair do Canadá com a cannabis, isso eu acho que não precisava nem explicar, mas quando você sai de um país, você está sujeito às leis daquele país de origem para onde você está indo. Então, se você está indo, por exemplo, para um local onde é super proibido, por exemplo, como o Brasil, você vai ser preso na alfândega e vai ser guardado lá, conhecer o pessoal da Polícia Federal. Então, sair do Canadá com a maconha, você não pode sair nem com a maconha nem com subprodutos. Obviamente que os edibles
dificilmente são detectáveis. E o descumprimento também das quantidades de posse de cultivo podem gerar consequências como multas e também a prisão. Quais foram as principais consequências para o Canadá da legalização? Quais foram os efeitos dessa legalização para o Canadá? Qual foi o modelo? Isso serve como um modelo internacional a ser seguido? Ele foi um bom modelo? Obviamente, a gente sabe que a legalização da cannabis, para todos os efeitos, ela tem um bom proveito, né? Sobretudo para quem usa medicinalmente. Eu acho que para a população em geral, né? Para fins econômicos, principalmente para os canabistas, né? Mas com a legalização, o controle e a qualidade da cannabis ele é muito maior e melhor. Então a droga é muito controlada, a qualidade tem procedência garantida, né? As espécies e produtos que são consumidos têm lá o seu registro, a marquinha, percentual dos canabinoides, percentual do THC, percentual do CBD, tudo muito bem definido nas embalagens. Mas também existem as críticas, porque a burocracia dentro desse mercado legal faz com que a droga chegue ao consumidor já quase velha. Então tem gente que diz que perde a qualidade. Sempre vai ter quem diz que é bom e quem diz que é ruim. Nesse contexto, eu acredito que é bom. Por quê? Porque você vai estar com um produto de qualidade acessível. Eu acredito que todo canabista prefere comprar um produto bom do que comprar uma porcaria no mercado negro. Se você consegue ter algo no mercado legal acessível, você vai preferir, obviamente, o mercado legal. Outro aspecto positivo é o aumento da arrecadação de impostos. No Canadá, quando legalizou, logo nos 5 primeiros meses, teve uma arrecadação de 139 milhões de dólares canadenses. E no ano de 2019, aumentou cerca de 20% o patamar de arrecadação. A gente não tem os dados de 2020 para mostrar, porque o ano não acabou, mas a projeção desses números também é maior. A gente já tem um indicativo para 2021 aqui de cerca de 20 milhões de dólares. Então, isso mostra que a indústria da cannabis é uma indústria promissora. Tanto é que os investidores cresceram o olho e foram atrás também de correr atrás da legalização. É uma planta versátil que pode ser feitos vários produtos, né? Desde cosméticos, construção civil, gasolina, como a gente disse no episódio do carro de cannabis. E por isso tem muito potencial e tem muito a crescer ainda esse mercado lá. Com relação à criminalidade, a legalização da cannabis não levou ao aumento da desordem criminal, ou seja, o pessoal não saiu fumando cannabis e todo mundo maluco no meio da rua. Muito pelo contrário, houve uma redução dos crimes de desordem e também uma diminuição de alguns crimes com relação à posse de cannabis. Óbvio, foi legalizado, então ninguém mais vai ser preso por conta de posse de cannabis, mas ao contrário, houve um aumento das ocorrências com relação a crimes de exportação e extravio ilegal, venda ilegal de cannabis. E isso é normal, porque a capacidade de produção do Canadá não atende à demanda, né? Eu vou falar isso já, não atende à demanda, e por isso o mercado negro ainda persiste, né? A média em todo o país dessa criminalidade com relação a crimes pequenos, crimes relacionados ao uso de droga, foi de 29% menor do que nos anos anteriores ao da legalização, né? A imprevisão do consumo, como eu disse, é uma das coisas que mais preocupa com a questão da criminalidade, do tráfico ilegal. Porque, como eu disse, a demanda não atende tanto de consumidores que tem para poder utilizar. Isso, inclusive, foi um dos problemas agora perto da pandemia. Eu vou até sinalizar logo quando a gente estiver chegando na parte do coronavírus, mas os consumidores têm esse medo de faltar cannabis, e aí quando começou a faltar, o mercado negro explodiu e continuou se valendo. Aí as indústrias começaram a produzir mais, isso baixou, só que o consumo também reduziu e as empresas tiveram um prejuízo. Então é uma balança que ainda precisa de um tempo para poder se equilibrar, né? Óbvio. Vai ter épocas em que o estoque vai estar alto, as empresas vão perder, vai ter época em que o estoque vai estar baixo, a demanda vai estar alta e as empresas também não vão conseguir atender. Isso é normal, até o mercado se adequar a todo o sistema da comunidade, a todo o cotidiano do uso da cannabis daquela população, isso demora. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim no Uruguai e, não diferente, é assim também no Canadá. Então, o mercado ilegal não acabou de imediato, mas houve uma redução e tende a diminuir. A maconha legalizada, outra coisa que aumenta essa questão do tráfico ilegal é que a maconha legalizada ela é um pouco mais cara que a maconha ilegal, né? É verdade, você vai pegar um produto de referência, qualidade, pagando imposto, então você vai ter um produto mais caro. E a distribuição desse produto no Canadá, o Canadá é um país grande, de dimensões continentais, é concentrada nos principais centros, então a parte do pessoal do interior fica desatendido. E uma das críticas à política
política de legalização é que os usuários dos centros urbanos foram privilegiados com essas empresas grandes e aqueles produtores, fazendeiros de cannabis e os grandes ativistas ficaram de fora, né? Muitas autoridades e entusiastas ainda acreditam que as políticas em geral da legalização no Canadá precisam melhorar. A gente tem episódios aí de pessoas que eram pró-cannabis no Canadá e que tiveram que fazer e que até hoje estão na ilegalidade, apesar de serem precursores do consumo da cannabis, da legalização da cannabis. Uma política talvez mais inclusiva desses fazendeiros, né, desses pequenos produtores, acabaria com esse mercado ilegal, tornaria mais viável e mais acessível à venda e a cultura canábica também na parte interior do país, né, já lá nas menores regiões, e não faria com que essa política e com que esse consumo ficasse restrito às empresas que têm o lobby, né, as grandes empresas. Para vocês terem ideia, empresas como Heineken, Philip Morris, que são empresas do ramo de bebidas, do ramo de fumígenos, estão comprando as empresas de cannabis porque estão vendo que estão perdendo o mercado. Então, por isso que a gente tem que abrir o olho. Hoje, como eu disse, a Argentina anunciou que está legalizando a cannabis, o Brasil, enquanto isso, está aí perdendo essa onda verde, né? E o Canadá, outra coisa interessante com relação à legalização no Canadá é o avanço nas pesquisas. O Canadá, agora nessa época de pandemia, foi a precursora das pesquisas do uso da cannabis no combate ao coronavírus, né? A pandemia fez com que o Canadá entrasse no alvoroço e muitos países, a maioria dos países entraram em lockdown, e com o lockdown só funcionaram os serviços essenciais, e o Canadá tornou a cannabis. No Canadá, a cannabis era um serviço considerado fármaco, ou seja, um serviço essencial, como se fosse uma drogaria ou uma farmácia. E isso foi muito legal. No primeiro momento houve uma corrida dos canadenses até as farmácias, aí fizeram filas e filas, aumentou 76% a venda da cannabis nas primeiras semanas em algumas províncias, e logo depois do estado de emergência do coronavírus, né? E o Canadá começou a se preocupar, inclusive, com a escassez nesse período, mas acho que eles não tiveram problema com isso não. E foi de lá, por conta dessas pesquisas, que veio o primeiro estudo sobre os efeitos da cannabis contra a Covid-19. Inicialmente trouxeram bons resultados essas pesquisas, e com relação ao Covid, a gente sabe que temos muito que aprender, o mundo ainda não tem uma vacina, tá todo mundo estudando. Eu não vou chegar aqui pra você, o sapão lá do mundo da cannabis falou que se você fumar maconha você não pega Covid. Isso é mentira. Então, mas o cannabis, o Canadá trouxe essa pesquisa, foi precursor dessa pesquisa, tá trazendo bons resultados, parece ser muito promissora, né? E vamos ver no que vai dar, né? Fato é que o conteúdo que a gente trouxe para vocês do Canadá é esse, né? E eu pergunto para vocês, a legalização é boa para os países? Foi boa para o Canadá? O que precisa melhorar? O que precisa seguir de exemplo e o que a gente não deve seguir de exemplo? Um resumo bem rápido: existem coisas muito boas, a gente consome coisas melhores, está pagando imposto, colabora para a economia, a gente tem um controle do que a gente está consumindo, fica dentro da legalidade, entra numa indústria que é muito potencial e já mostrou isso. E os lados contras são que beneficiam normalmente as empresas grandes. Custa caro para você abrir uma empresa de cannabis no Canadá, nos Estados Unidos, no Uruguai, e isso desprivilegia os fazendeiros, os ativistas, os canabistas, os pacientes e os usuários em geral. Então, existem prós e contras. A legalização vai aumentar a criminalidade. A gente viu que não é isso. Em alguns lugares não teve aumento, mas também não teve redução, mas a tendência é uma redução conforme elas vão se adaptando. Há um aumento do consumo da cannabis? Não há um aumento do consumo da cannabis. No Canadá mostrou que houve uma diminuição do consumo, principalmente entre os jovens, e também não houve um aumento em geral do consumo de cannabis, porque depois da legalização, o consumo legal mostrou que, em geral, as pessoas que consumiam mostravam a sua cara e passaram pro lado da legalidade sem precisar ficar incentivando as outras a entrar na ilegalidade, e por isso reduziu, né? Esse foi o nosso episódio. Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa história sobre o Canadá. A gente vai trazer aqui ainda Estados Unidos, Uruguai e outros países que estão em processo de legalização ou que já estão legalizados. Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, e a gente se vê no episódio da próxima semana. Valeu, galera!